Oi pessoal, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o tratamento de entorse de tornozelo. Bom, como vocês já devem ter visto em outros vídeos aqui no canal, quando a gente está pensando num paciente que tem uma entorse de tornozelo, geralmente é um paciente que chega com uma história clínica de trauma localizado e com uma apresentação de dor ou edema também no local. E nessa fase inicial, na fase aguda da lesão, a gente vai tratar esse paciente com o protocolo POLICE nas primeiras 72 horas. O protocolo POLICE ele consiste em a gente proteger aquela região, a gente utilizar uma carga otimizada, a gente fazer a aplicação de gelo, que deve ser feito de 3 a 4 vezes por dia, em sessões de 20 minutos. A compressão, que pode ser feita com tornozeleiras compressivas, entre outras coisas, e a elevação daquele membro. Antes do protocolo POLICE, a gente tinha o protocolo PRICE. E qual foi a diferença entre um e outro? A principal diferença foi a questão da retirada do repouso e a inclusão de uma movimentação precoce que vinha com uma carga controlada. Essa inclusão, essa modificação é muito importante porque ela vai promover uma reabilitação com resultados muito melhores do que a gente tinha antes. Então, para o paciente, a gente sabe que é muito melhor hoje em dia ele se movimentar e ele utilizar uma carga controlada, seja ela às vezes o próprio peso do corpo sobre o membro, para ele poder ter uma recuperação melhor. Além disso também, o uso de suportes para o tornozelo, ele pode ter um papel na propriocepção e ele também vai ser preferido em relação a gente deixar o tornozelo completamente imobilizado. Nessa fase inicial também de tratamento, a gente pode utilizar analgésicos, a gente pode utilizar anti-inflamatórios, porque eles acabam podendo ajudar na dor, né, e no edema do paciente, principalmente quando a gente está falando de um uso em curto prazo. Em relação ao tratamento conservador em si, a gente vai ter ele como o padrão ouro, ele é a abordagem definitiva para a maioria das entorses que a gente tem, e ele vai ser prescrito assim que a gente acabar a fase aguda. Então, acabou a dor da fase aguda, o paciente já tem recomendação para iniciar a terapia conservadora, que é feita com fisioterapia. A cirurgia, quando que ela vai ser indicada? A cirurgia ela vai ser indicada em casos mais específicos, casos onde a gente tem uma instabilidade crônica, quando a gente teve uma fratura associada, quando a gente tem uma instabilidade sintomática, enfim, casos um pouco mais específicos, mas o tratamento conservador continua sendo o principal. Em relação especificamente, então, à fase de reabilitação, o paciente vai ter que realizar uma fisioterapia, e essa fisioterapia deve ter como enfoque a amplitude do movimento, fortalecimento e a propriocepção, que pode ser feito também com aqueles suportes, com auxílio daqueles suportes de tornozelo. É importante ressaltar que algumas coisas dentro das fisioterapias podem não ter de fato uma evidência para poder auxiliar o paciente nessa reabilitação, como é o caso da eletroterapia, do laser, ondas de choque, entre outras coisas. Ainda falando de reabilitação, a gente tem que pensar em prevenir a recorrência dessa lesão no paciente. E a gente pode fazer isso como? Geralmente é dando continuidade a essa fisioterapia, esse trabalho de exercícios, e também tentando incluir na vida cotidiana do paciente atividades que possam auxiliar ele nessa prevenção e até mesmo exercícios em casa. É importante a gente ter alguns cuidados quando a gente está falando dessa fase de reabilitação, que é justamente dando mais atenção à movimentação de flexão plantar, dorsiflexão e circundação, trabalhando esse retorno a essa movimentação junto com o profissional. Além disso, deve haver um cuidado importante na fase de cicatrização pelo profissional que for orientar a fisioterapia, porque deve-se evitar o alongamento das estruturas, porque elas não podem cicatrizar nessa posição de alongamento, que isso pode levar a uma frouxidão ligamentar. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado, aproveitado o vídeo, acompanhe nosso canal e é isso.